Imaculada. Vamos começar esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente está aqui com o Luciano, um convidado muito especial. E hoje ele vai responder 10 perguntas polêmicas que outras pessoas ficam constrangidas em responder. Meu nome é Luciano da Cunha, tenho 25 anos, sou casado com a Pamela. E é uma alegria estar aqui participando com a Gabi, né, e todas as meninas que participam desse grupo, dessa rede de evangelização. Então vamos começar. Primeira pergunta: roupa curta é pecado? Bom, primeira pergunta: roupa curta é pecado? Em primeiro lugar, a Igreja e Jesus nos ensinou que somos templo vivo do Espírito Santo. Então, uma convicção temos que ter, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele não foi feito para ser exposto de qualquer maneira. Então, e aqui vai ser tudo objetivo, ou sim ou não. Roupa curta é pecado, sim ou não? Sim, porque você acaba expondo o sagrado. A Igreja nos ensina a consagrar e a cobrir o que Deus nos deu, não a ficar expondo de qualquer maneira. E roupa curta vai englobar muita coisa. Ah, Luciano, isso é falso moralismo. Não, não é moralismo, é a verdade de fé. Porque esse vídeo é para católicos. E um católico que acredita, ele tem ciência. Que tanto uma mulher quanto um homem, mas principalmente as mulheres que sofrem com a vaidade do mostrar o corpo, podem ter certeza, esses shorts curtos, esses biquínis e todo esse tipo de corpo que dispõe de maneira ao ridículo, de certa forma, é um pecado grave que ofende muito o coração de Jesus. Isso. Segunda pergunta: ir para a balada é pecado? Balada. Um tema que infelizmente faz muitos jovens não conseguirem seguir a Deus. Me dói muito, posso partilhar isso também, acompanhar jovens que se dizem de Deus, clamam que vão ao martírio, que amam a Jesus, mas não conseguem renunciar à balada. Não tem como um jovem seguir o caminho do Senhor e não abandonar as festas pagãs. Porque a balada hoje, ela não é uma reunião de pessoas que ouvem alguma música, não. Ela é uma prostituição disfarçada. Ela acaba levando que meninos e meninas, jovens, rapazes, mulheres, acabam se entregando de qualquer maneira, ouvindo naquele meio músicas que acabam seduzindo e levando ao pecado grave. Quem pode explicar e fundamentar muito bem isso, eu não estou aqui com o meu livro, mas o título do livro é Ir à Balada é Pecado, escrito por 2 pregadores gaúchos, que explicam isso muito bem. São João Maria Vianney, você que está vendo o vídeo e quiser aprofundar esse tema, ele tem um sermão que se chama Sermão das Danças. Você vai achar no YouTube ele todo escrito, em áudio também, que vai explicar certinho o que fala, da gravidade que é. E eu posso afirmar, um jovem que frequenta baladas, ele numa só noite consegue ofender os 10 mandamentos da lei de Deus. Terceira pergunta: ficar é pecado? Eu creio que isso os jovens que estão ouvindo já vão ter esse conhecimento. Mas o ficar, o catecismo da igreja é muito objetivo. O ficar nada mais é do que transformar uma pessoa em uma coisa. E você não está com uma coisa, mas com uma pessoa, um outro filho amado de Deus. O jovem católico, ele nasceu para namorar, se for a sua vocação, ou então o sacerdócio, vida religiosa. Mas se a sua vocação for o matrimônio, ele deve buscar um namoro santo, com discernimento e busca para o casamento, e não para qualquer coisa. O ficar é algo sem objetivo e sem um foco, e a nossa vida ela tem um foco. O nosso foco é o céu, e o casamento ele é um caminho de via para o céu. Então o ficar ele é algo supérfluo, e ele é algo grave, porque você está fazendo que o seu corpo seja apenas usado pela outra pessoa. E o ficar aqui eu falo em todos os meios, desde um simples beijo, se for apenas para dizer que você pegou a pessoa, ou até algo além desse beijo. Sem contar que também é uma prostituição disfarçada também o ficar. Eu gosto muito de usar esse termo, por quê? Porque você não está recebendo para fazer isso, mas está tratando o seu corpo da mesma forma de uma prostituta. Sim. Ou um prostituto, né? Um garoto de programa sendo um homem. Que volta a reiterar, esse pecado não é para homens ou para mulheres, é para os dois. Quarta pergunta: ouvir funk e músicas obscenas é pecado? Aqui eu vou fazer um esclarecimento muito claro.
Existe uma coisa, o pecado, e existe uma coisa que é o amor. Eu, particularmente, não ouço músicas que se costuma ouvir, a juventude ouve, que eu já ouvia, né, antes de estar na igreja, não apenas pelo fato de ser pecado, mas porque eu decidi, por amor a Deus, purificar meus ouvidos. A nossa alma tem duas janelas, e uma delas é o ouvido. Tudo que a gente ouve acaba alimentando a nossa alma e a nossa espiritualidade. Então, para purificar a minha alma, eu comecei limpando meus ouvidos. E ouvindo músicas de Deus, você vai fazer com que o seu coração se alimente de coisa boa. Como você ouvindo uma música que fala sobre sexo explícito, trata a mulher pior do que uma cachorra, um animal. Um animal é muito melhor tratado do que uma mulher é tratada nas músicas que se tem hoje. Isso é muito mais do que um pecado. Eu, na verdade, não tenho nem consciência como uma mulher pode achar graça de um cantor que chama ela de cachorra, de vadia, e diz que só quer pegar ela. E isso acaba sendo o hit do momento. Isso, ele é pecado pelo motivo de quê? Ele ofende a Deus porque está brincando com o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Mas eu quero dizer, meninas, eu acho que não precisaria nem dizer que era pecado. Porque ele se expõe a um ridículo tão grande que acaba fazendo isso. Ah, Luciano, então só quer dizer que eu só posso ouvir músicas de Deus? Não. Existem músicas boas. Há pouco tempo atrás teve uma música que não é católica, que foi a Ana Vilela gravou, Trem Bala, que foi sucesso. E são músicas que têm um conteúdo importante. O que é o segredo da música? É o conteúdo. Eu cresci ouvindo música raiz, sertanejo, raiz. Eu cresci ouvindo isso com meu pai. Só que as músicas tinham conteúdo. Se você for ouvir, por exemplo, eu estou falando do ritmo que eu gosto, Menino da Porteira, você não vai ouvir porcaria. Você vai ouvir algo que tem conteúdo. Então não são apenas músicas de Deus, mas músicas que tragam Deus no sentido. E agora, quinta pergunta. Beber é pecado? Então, essa pergunta eu vi, né, entre as perguntas que eu já estava vendo antes, né, um amigo meu mandou, quero deixar aqui um abraço para ele também, que mandou essa pergunta, mas eu quero ser bem claro. Não vai existir nenhum documento objetivo da igreja com essa frase esclarecedora: beber é pecado. Mas eu quero trazer aqui uma síntese. Nós temos que viver um contexto em um mundo entregue ao pecado, em um mundo jogado à promiscuidade. Se você quer ser um jovem santo, que quer trazer sua família para Deus, amigo para Deus, pessoas do seu convívio para Deus, é preciso essa decisão de abandonar o copo. Eu gosto muito de uma expressão que a minha madrinha usa e ela fala, o golinho do demônio. Porque as pessoas, né, um padre e amigo nosso, ele partilhou numa situação que ele frequentando a festa da paróquia, ele sentou com algumas pessoas e bebeu um pouquinho e tal, e uma pessoa bateu nas costas dele e disse, padre, o senhor é dos nossos. E eram pessoas que não viviam os sacramentos, apenas estavam ali para beber. O padre transmitiu da seguinte maneira, eu não sou deles, eu sou de Deus. E é isso que eu quero dizer, irmãos. A decisão ela vai muito além. A Bíblia, alguns versículos, e o maior profeta da Bíblia foi João Batista. Jesus disse, não existe na terra outro homem maior que João Batista. E qual foi uma grande virtude de João Batista? A radicalidade. Nunca bebeu vinho e nem bebida fermentada. Então uma característica de quem quer viver a radicalidade é preciso abandonar o copo. Luciano, é impossível ser santo bebendo? Não estou dizendo se é possível ou não. Mas a linha que Deus suscita no nosso coração hoje, de jovens que querem seguir o caminho de Deus, viver bebendo é viver na linha, no risco do pecado. Porque beber um pouco a mais que a conta é um pecado grave. Então para que viver correndo o risco do pecado? É a mesma coisa que a roupa. Então seja modesta da mesma forma que abandonar o copo. E eu quero dizer para vocês, eu não conheço nenhum jovem hoje que vive a santidade que não teve que tomar a decisão de abandonar o copo. Como eu também não conheço nenhum casal que vive a santidade que não se abriu a vida. São decisões, são gargalos da nossa fé. Jovem que não abandona a balada, não abandona o vício de beber, ou qualquer outra droga, né? A bebida, que eu englobo todas as drogas, porque querem tratar a bebida como uma não droga. A bebida é uma droga. Isso é confirmado. E ela causa doença, patologias graves. Então assim, nesse contexto, querido jovem, entenda. Quer seguir o caminho de Deus? Tome essas primeiras decisões para começar a dar alguns passos. É tudo questão de santidade? É amor. Eu não parei de beber apenas, né? Que esse ano já vai fazer quase 4 anos que eu parei de beber. Eu não parei apenas, abandonei isso pelo ato de ser pecado, mas por amor a Deus e pela sede de almas que Deus semeou no meu coração. Isso mesmo. Sexta pergunta.
homossexualismo é pecado? Bom, essa pergunta, no mundo de hoje, todas essas ideologias que acabam sendo pregadas, elas se têm medo de ser respondida. Mas eu vou explicar com muita clareza. Homossexualismo é pecado, sim ou não? Sim. Luciano, você é homofóbico? Não, não sou homofóbico. Eu estou falando para católicos que acreditam na verdade da igreja e querem alcançar o céu. Jesus, ele nos ensinou que o amor tem 4 funções. Ele precisa ser total, fiel, fecundo e eterno. Isso aí é o princípio de tudo isso. Um casamento entre um homem e uma mulher, ele gera frutos. E gerando frutos, é os filhos que a gente acaba vendo. Um homem com homem ou mulher com mulher é impossível, isso é natureza. Foi Deus que criou a natureza perfeita. O homossexualismo ele acaba sendo um desvio da natureza. Luciano, eu devo então acusar quem é? Deixa a pessoa viver, oriente. A verdade está sendo ensinada. A decisão de seguir é dela. A decisão é dela, mas a igreja é clara. Um jovem católico que possui tendências homossexuais, o que é aconselhado a ele? Viver a continência e a castidade. E ele deve buscar, eu conheço jovens que lutam e conseguem viver. Jovens que já viveram experiências com Deus profundas, que decidiram ser celibatários. Por acreditar nessa verdade de Deus e conseguem ser felizes. Isso não é o que o mundo prega, não se reprima, não é se reprimir. É acreditar que Jesus, que a Eucaristia, que é o próprio Cristo, os sacramentos valem muito mais do que isso. A carne ela é limitada, o espírito não é. E é preciso, né, essas funções foram faladas 4, a eternidade, o sonho do céu, a questão de ser fecundo, né? Um homem com homem não é fecundo, não vai gerar frutos. E não vai conseguir nunca ser total. Então não consegue se preencher os pilares do amor. Então isso precisa ser colocado em pauta. Então homossexualismo é pecado, sim. Primeiro, que ofende a natureza humana. E segundo, que ofende a verdade que Jesus pregou. 7ª pergunta. Sexo antes do casamento é pecado? Em todos os parâmetros, sim. Antes do casamento. O que é casamento? Casamento é morar junto? Não. O casamento aqui que se fala é o sacramento do matrimônio. Por isso que hoje, um tema que já não se era mais tratado, mas que na época dos meus avós, dos meus pais era comum, algo chamado namoro santo, a castidade, essa pureza, ela era trazida como algo muito importante. E hoje é tratado como algo qualquer. Eu tenho uma coisa que Deus semeou muito no meu coração. Eu fui um jovem que fui muito ferido pelos pecados da impureza. E como eu comecei a estudar a vida dos santos, eu não encontrei um santo que não era repleto da virtude da pureza. E uma pureza muito grande é viver o namoro santo. E aqui eu quero dizer para você, jovem, se você até hoje já teve relação com sua namorada, ou você que vive amasiado, procure o sacerdote, procure a igreja, confesse, marque seu casamento. Se você é jovem ainda e vive o namoro errado, pare, confesse e comece a viver o namoro certo a partir de agora. E junto com esse pecado do sexo, eu quero dizer, é muito além do ato sexual em si, mas eu quero falar da pornografia, da masturbação e de todos os meios que contagiaram o jovem e fazem com que a cabeça dele não consiga evoluir. O Padre Paulo tem uma formação no YouTube que fala exatamente sobre tudo isso. Procure, vai ter o link, né? Fica a dica, Padre Paulo Ricardo, né? Fantástico as formações dele, falando sobre toda essa doença que é a pandemia da pornografia e todas as doenças que ela causa. Então, reiterando, sexo antes do casamento é pecado? Sim. Mesmo que você já seja noiva, mesmo que vai casar amanhã. Quando acontece o sacramento do matrimônio, é o próprio Deus que une as duas almas, transformando-a em uma. E 3 ao mesmo tempo, porque é a presença dele junto. Amém. 8ª pergunta. Legging masculina e roupa apertada é pecado? Da mesma forma que as mulheres que se vestem de maneira errada é pecado, existe hoje uma moda em meio aos homens, inclusive de pregadores da palavra, que é algo que me deixa extremamente chateado, e eu acabo repreendendo os irmãos no maior amor, às vezes um pouco duro, mas eu repreendo. Homem foi feito para usar calça, mas ou jeans normal ou social. Essa calça leg, que tem um nome que agora eu nem me recordo, mas também nem quero recordar, ela acaba fazendo com que o homem queira sensualizar seu corpo para a mulher também. Isso acaba sendo algo grave, porque está querendo seduzir, mostrar o volume do corpo, algo do tipo, essas roupas todas coladas ou rasgadas, né? Carinhosamente apelidadas de roupas do ateliê do capeta. Eu quero dizer uma coisa,
Homem, se valorize. Vamos ser apenas o que nós somos, homens. Nós não precisamos querer nos afeminar ou querer nos sensualizar. Sejamos homens de virtudes que com certeza nossas mulheres, elas vão nos amar da maneira que nós somos. Não vamos precisar criar algo a mais. Sejamos apenas o que nós devemos ser, homens de Deus. Nona pergunta. Piercing e tatuagem é pecado? Muito bem. Voltando a falar o que São Paulo, cita na carta aos Coríntios, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nas primeiras igrejas, estudando os livros de Daniel Hupp, ele fala na coletânea dele 10 livros sobre a história da igreja, que quando as primeiras comunidades eram evangelizadas, principalmente onde Paulo pregava, existiam lugares que as incisões nos corpos eram feitas, que é algo muito antigo a tatuagem. E os piercings é tradição um pouco indígena, muito pagã também, de vários meios, O que acontece? Quando eles aderiam ao cristianismo, eles renunciavam a tudo isso que eles tinham. Ou seja, quer dizer então que eu fiz uma tatuagem, eu tenho um piercing, isso é um pecado? É. Mas Luciano, então eu fiz a tatuagem, quer dizer que isso ofende a Deus? E agora, se eu me arrepender? Se você se arrepender, ela continua no seu corpo, mas seu coração está purificado. Porque a tatuagem, ela pode ser até um ato inocente em si, mas ela por trás dela existe esoterismo, existem pensamentos maldosos, existem consagrações feitas nos lugares onde a tatuagem é feita. O Padre Léo trazia isso muito à tona e hoje os pregadores não tratam muito isso, porque querem dizer, não tem nenhum documento. No livro do Levítico vai falar isso muito claramente. Nunca fazeis incisões em vosso corpo. E aqui com o piercing eu quero fazer uma explicação breve. Piercing não é brinco. Porque o brinco ele tem a intenção de deixar a mulher bela e não vulgar. E o piercing em vários lugares do corpo ele tem sinais. E os pagãos tratam o piercing, por exemplo, no umbigo, consagrando a geração, consagrando toda a sua posteridade a uma entidade, que é algum membro do inferno, de todos os demônios de Satanás, consagrando o nariz, o seu guiar, na sua língua, tudo o que fala. Então, em cada local, o piercing ele tem um sinal. Então, nós que somos católicos, a gente não precisa disso. E eu não quero ficar batendo nessa tecla desse moralismo como pecado, mas eu quero falar no amor. Menina, menino, você não precisa de um piercing, de uma tatuagem para ser bonito. Você precisa ser virtuoso. Ao invés de fazer uma tatuagem, vai ler um livro, vai estudar a igreja. Ou se você faz uma faculdade, mergulhe de cabeça, estude, aprenda, tenha uma profissão. Mas não caia nessas modinhas, que não tem nada de moda, mas sim coisas do demônio, que acabam incutindo em nosso meio e atraindo tantas maldades. Eu tenho um amigo que ele fez tatuagem, tem o braço dele todo tatuado, hoje ele é um grande amigo meu hoje. Ele disse, Luciano, se eu pudesse voltar e não ter, com certeza eu não faria mais. Então entendam, jovens, não é necessário dessas artimanhas, desses meios, para você ser feliz. Exatamente. Agora vamos para a nossa última pergunta. Defender ideais comunistas, abortistas e outros é pecado? Gravíssimo. Poderia responder apenas com essa resposta, gravíssimo. Hoje o mundo está vivendo um tempo de caos enorme, causado pela raiz do comunismo. E isso é confirmado. Primeira pergunta, comunismo, ele é um problema. Ele só tem trazido mal. E todo esse marxismo cultural que existe, de todos esses sociólogos, não quero usar uma palavra tão dura, mas preciso usar para ser claro, podres, que acabaram estragando tantos meios e têm doutrinado tantos jovens a se perderem, que idealizam Marx, Paulo Freire e tantos outros que são incutidos em nossa sociedade hoje, é que faz com que tantos jovens não consigam mais desenvolver. Nós temos uma juventude tão fraca hoje, devido a esse meio que estamos vivendo. E todos esses ideais comunistas, como a defensão do aborto, ideologia de gênero, todo esse princípio dessa massa de manobra que vai muito além da esquerda, ela acaba querendo fazer com que as pessoas, elas politizem tudo. E nós precisamos catolizar tudo. Temos que perder esse princípio da politização das coisas e catolizar, colocar Jesus nas coisas. Então isso precisa ser entendido. Jovem, não defenda feminismo.
Não defenda esses ismos. E aqui eu também quero falar, machismo não vem de Deus, feminismo não vem de Deus. Você é homem e você é mulher, você não precisa ser machista e nem feminista, você precisa ser de Deus. É isso que Deus quer em nós. Não defender nenhum desses ideais. Defenda a verdade, defenda a Santa Igreja Católica. Amém. Muito Amém. obrigada pela participação, Luciano. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, compartilha, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho. Salve Maria! Salve Maria, Deus abençoe a todos.